Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade e Vida. Esse é o canal espírita. Todo o meu trabalho espírita é postado nesse canal. Aqui você encontra mais de 800 horas de vídeos espíritas. Todos os dias são postadas orações no início do dia para que você possa começar sintonizado, conectado com a espiritualidade superior, com Deus, com o nosso Mestre Jesus. Além disso, temos lives do livro Nosso Lar. Da série André Luiz, estamos no livro Nosso Lar. Essas lives são realizadas todas as quintas-feiras, às 20 horas. E agora, no mês de junho, excepcionalmente, nós estamos fazendo às segundas-feiras, 20 e 30. Mas elas ficam aí no canal. É só você olhar as lives e você tem acesso a todas elas. E eu aconselho, eu recomendo que você assista todas elas para que você possa se inteirar e poder acompanhar o estudo, porque é um estudo. Temos ainda duas séries. Cada série nós postamos um episódio novo toda semana. A primeira série é a série Jesus, Modelo e Guia. Toda semana um episódio novo. E essa série, Estudando o Evangelho de João à luz da doutrina espírita. Toda semana nós postamos um episódio novo. Fica aí no canal. É só você procurar pelos vídeos, você vai ver toda semana a série. Também recomendo que você assista todos os episódios mais de uma vez, para que você possa acompanhar o nosso estudo. No episódio anterior, nós comentamos o versículo 11, em que João Evangelista diz assim, que Jesus veio para suas próprias coisas, mas os seus não o acolheram. Ele, governador espiritual do planeta, nomeado por Deus para formar o planeta Terra e para acompanhar a evolução desse planeta, incluindo os seres humanos que evoluiriam nesse planeta, encarna em uma missão universal, em uma missão planetária. No entanto, a rebeldia dos encarnados, dos espíritos que aqui evoluem, não permitiram um maior aproveitamento da mensagem trazida pelo Cristo. É disso que João está dizendo. E olha que ele escreve essas palavras depois da destruição de Jerusalém no ano 70. Ele escreve isso aqui por volta do ano 95, 98. João Evangelista, o último apóstolo encarnado, olhando para o passado, olhando para o desdobramento do cristianismo, da mensagem de Jesus, e chega à conclusão de que o aproveitamento tinha sido muito pequeno, seria muito pequeno. Claro, não há nenhuma novidade nisso. O próprio Cristo havia dito que enfrentaria obstáculos na recepção do seu evangelho, quando ele conta a parábola do trigo e do joio. Nessa parábola ele diz que o Senhor semeou trigo, mas veio o inimigo e semeou o joio. E a ordem do Senhor foi: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Era natural que a resistência ao Evangelho, que a deturpação do Evangelho, que o não acolhimento da mensagem cristã convivesse com o testemunho,
a vivência com a aceitação do Evangelho. Trigo e joio deveriam crescer juntos ao longo dos séculos da evolução humana. Portanto, nós veríamos século I, século II, III, IV, V, VI, XVII, XVIII, XIX, XX, trigo e joio convivendo juntos. Muitas vezes nos dando a impressão de que o mal está vitorioso, de que o mal é imbatível. Muitas vezes nos dando a impressão de que o joio vai tomar conta da plantação inteira. Não. A ordem é que ambos cresçam juntos. Por quê? Porque evolução se faz com o exercício do livre-arbítrio. Não pode haver imposição ditatorial do Evangelho. O Evangelho não pode ser imposto às consciências, privando as pessoas do seu livre-arbítrio. Não. A adoção do Evangelho, acolher Jesus como modelo e guia, não como símbolo religioso. Como símbolo religioso, milhões de pessoas já acolheram Jesus, mas muitas vezes é só da boca para fora, até mesmo no movimento espírita. Acolhemos da boca para fora, só na superfície, só na aparência, não na profundidade, não na essência, não na vivência. Mas esse acolhimento, ele deve ser resultado do livre-arbítrio da consciência espiritual. O indivíduo precisa optar por isso, porque ele quer, porque ele tem necessidade, porque essa foi a sua decisão, não porque foi imposto por Deus ou pelo próprio Cristo. É por isso que trigo e joio crescem simultaneamente, crescem juntos, na mesma seara. No entanto, nós não podemos esquecer algo importantíssimo na evolução, e a natureza nos mostra isso. Toda planta, toda cultura tem o momento da sementeira, do desabrochar, da florescência e da frutificação. Qualquer planta, qualquer cultivo, chega o dia da colheita. E no dia da colheita, a planta é colhida. A que Jesus se referia? Com a parábola do trigo e do joio, o Cristo estava nos alertando. Não se preocupem com as deturpações do cristianismo. Não se preocupem com os desvios da humanidade ao longo dos séculos. Eu encarnei na Terra para trazer a mensagem cósmica da lei moral, a mensagem imperecível do Evangelho. Mas essa mensagem não será acolhida de pronto. Muitos séculos serão necessários para que as consciências espirituais optem voluntariamente, fazendo uso do seu livre-arbítrio, optem por aceitar essa mensagem. Mas chegará o dia da colheita. E colheita significa transição planetária. Transição planetária é ceifa, é colheita. Agora está sendo colhido trigo e joio. O crescimento se deu. O crescimento chega ao seu auge. Na transição, o mal
tem que chegar ao auge, porque o mal é joio. O joio precisa crescer o máximo que ele pode, e aí ele é colhido. E o trigo também. A bondade, o bem, a mensagem do Cristo vivida nas vidas individuais também precisam atingir a plenitude. Quando ambos atingem a plenitude, vem a ceifa, vem a avaliação. A ceifa não pode ocorrer antes. Não pode. Porque a evolução dá oportunidades iguais. Você tem o mesmo tempo para praticar o bem ou o mal. O mesmo tempo que é concedido para um projeto do bem, é concedido para um projeto do mal. Você pode iniciar um projeto do mal e levá-lo até a sua plenitude. Da mesma maneira, uma outra pessoa, usando o mesmo tempo, começa um projeto do bem e leva até a sua plenitude. E ambos crescem juntos. Por quê? Porque essa é a lógica do mundo de expiação e provas. Qual é a lógica do mundo de expiação e provas? A lógica é trigo e joio crescendo juntos, um ao lado do outro. Um ao lado do outro. Isso acontece no mundo de expiação e provas, porque a partir do mundo de regeneração, o bem já começa a sobrepujar o mal. No mundo ditoso, o bem já é maioria, o mal é mínimo. E no mundo celeste não existe mal, só o bem. Veja, o único momento da evolução que o bem e o mal têm a possibilidade de ficar um ao lado do outro é no mundo de expiação e provas. Deixai crescer ambos juntos. Portanto, quando João Evangelista nos afirma, aqui no versículo 11 do capítulo 1 de João, veio para suas próprias coisas. Que próprias coisas? Quais são as próprias coisas do Cristo? As próprias coisas do Cristo são a evolução do planeta. É essa a tarefa do Cristo. Por isso que ele repete insistentemente, especialmente aqui no Evangelho de João: eu vim cumprir a vontade do meu Pai, minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto aprendi do meu Pai, eu revelei a vocês. Ele constantemente diz isso. A missão de Jesus, a missão do Cristo é conduzir o planeta do degrau de mundo primitivo até o degrau de mundo celeste. Essa é a missão do Cristo. A missão do Cristo só termina o dia que a Terra for um mundo celeste. Então, fique tranquilo. Nós ainda temos milhões e milhões e milhões e milhões de anos pela frente. Não fica ansioso. Estamos ainda no segundo degrau. O degrau de mundo de expiação e provas. Mundo de expiação e provas, trigo convive com joio. O bem cresce ao lado do mal. E às vezes o mal parece crescer mais rápido. É a lógica do mundo de expiação e provas. Por isso que há expiação. Aquele que semeia joio, aquele que vive joio, precisa reparar. Precisa expiar o mal praticado. E aquele que semeia trigo, aquele que tenta viver o bem, precisa ser testado. Testado, precisa ser aprimorado. O aluno não precisa fazer prova? O aluno não precisa fazer trabalhos escolares? Por que um aluno faz prova, uma aluna faz trabalhos? Para ser aprimorado,
para se desenvolver, para amadurecer, para fortalecer seu processo educativo. No bem, a mesma coisa. Nós precisamos enfrentar provas para sermos testados, avaliados, fortalecidos, educados. E se porventura praticarmos o mal, precisamos reparar o mal praticado. Essa é a lógica. Essa é a lógica do mundo de expiação e provas. Então, o que João Evangelista está dizendo aqui não é um lamento, não é uma lamúria, é uma lei universal. Veio para suas próprias coisas, mas os seus não acolheram. O que nós poderíamos refletir é: precisava tanta resistência? Aí realmente eu acho que não. Os habitantes do planeta Terra precisavam ser tão teimosos? Eu acho que não. Podia ser um pouquinho menos. Está certo que a gente comete erros, está certo que faz parte que o trigo e o joio cresçam juntos, mas não precisava tanta resistência a esse ponto. No entanto, evolução é feita de livre-arbítrio. Não se pode eliminar o livre-arbítrio dos espíritos. Nós temos uma prova disso maravilhosa, está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nesse livro, o anjo Ismael, governador espiritual do Brasil, pede uma reunião pessoal, direta, com o Cristo, o governador do planeta. Ismael chora nesse encontro, fica emocionado, porque naquele momento em que ele pede a reunião, começava a escravidão dos negros no Brasil. Navios negreiros saíam da costa africana e aportavam na costa brasileira, trazendo escravizados os nossos irmãos e as nossas irmãs africanas, gerando um profundo débito coletivo para o Brasil que nós estamos resgatando agora, há um bom tempo. Já tem mais de um século que o Brasil está resgatando dolorosamente seu débito coletivo por conta da escravidão. A pobreza, a criminalidade, as comunidades isoladas são tudo um resultado dessa escolha absurda, dessa escolha deplorável que foi a escravidão. E quando Ismael expõe isso para Jesus, embora Jesus não aprove, claro, ele inclusive diz isso para Ismael: Ismael, meu desejo era que o português, o índio e o negro se unissem em fraternidade, um apoiando o outro, e não um destruindo, matando. Mas, aí Jesus explica para Ismael, não podemos ferir o livre-arbítrio, e há uma lei de responsabilização. Cada consciência irá responder por aquilo que planta. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. E nós estamos agora colhendo. O país coletivamente está colhendo essa escolha sinistra que foi feita nos primeiros momentos da formação dessa nação. Então é isso, é uma lei. João não está lamentando e os seus não acolheram. Isso não é uma lamentação. Isso é uma probabilidade, uma possibilidade do livre-arbítrio, porque livre-arbítrio significa eu posso escolher bem, mas eu posso escolher muito mal também. Isso é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a possibilidade de eu fazer uma ótima escolha, mas é também a possibilidade de eu fazer a pior escolha da minha evolução. De eu conduzir minha vida por um caminho, o pior de todos. Resultado: terei dor? Terei. Terei dificuldades? Terei.
Esse é o elemento da expiação. Mas vou adquirir experiência? Claro. Não importa o caminho que eu escolha, eu vou adquirir experiência. A pergunta é, eu poderia adquirir essa experiência com menos dor? Poderia. Isso é livre-arbítrio. Livre-arbítrio tem uma carga imensa de responsabilidade. Não é só beleza. Liberdade não é só doce. Tem a parte azeda, a parte amarga. Liberdade não é uma coisa só, um sol lindo. Só. Liberdade traz responsabilidade, traz consequência, traz uma série de coisas. Uma série de coisas. Por isso nós precisamos ter maturidade para a liberdade. Precisamos nos aprimorar, nos desenvolver, precisamos investir na nossa evolução para que a nossa liberdade nos conduza para a liberdade e não para a escravidão. Porque eu posso usar a minha liberdade para ir para a cadeia. Eu posso usar a minha liberdade para me escravizar aos vícios, me escravizar ao mal. E como há uma lei divina regendo todos os destinos humanos, não tem jeito. Toda escolha, todo ato tem suas consequências. É isso então que João diz aqui no versículo 11, já do alto da sua sabedoria, o último apóstolo encarnado, já bem velhinho. Essa frase de João é quase que uma retrospectiva de tudo o que ele tinha vivido, de tudo o que ele tinha visto. Ele que conviveu pessoalmente com Jesus, olha agora para o mundo, várias décadas depois da crucificação de Jesus, e avalia que o panorama não é dos melhores. A escolha que o mundo tinha feito era uma escolha complicada. E é por isso que ele escreve na sequência o Apocalipse. O próprio Cristo revela para ele os desdobramentos dessa escolha, dessa péssima escolha que o mundo fez. Das probabilidades que se abriam em função desse caminho sinistro que a humanidade escolheu, de forma consciente e inconsciente. Porque nós escolhemos caminhos com o nosso desejo. Não é apenas com raciocínio. É com o nosso desejo, com as nossas inclinações, com os nossos impulsos. Muitas vezes nós estamos escolhendo sem saber que estamos escolhendo. Quando você está seguindo um impulso, seguindo um desejo, seguindo uma coisa, você está escolhendo. Você está atraindo. Você está se aproximando de situações, de pessoas, e aproximações que nem sempre são as melhores. Mas isso é escolha. Isso é escolha, porque eu poderia trabalhar a minha intimidade, o meu interior. Eu poderia educar minhas necessidades, minhas emoções, meus sentimentos. Eu poderia educar minhas más inclinações. Se eu resolvo dar vazão a todas elas, é óbvio que isso tem consequências na minha vida. Então, esse é o ponto que a gente queria chamar a atenção desse versículo 11. Por quê? Se no versículo 11 o João diz dessa característica do mundo de expiação e prova, dessa característica do livre-arbítrio, que é trigo e joio crescendo juntos, no versículo 12 ele vai falar do trigo. E quando eu acolho o Evangelho? E quando eu decido me abrir para o Evangelho? E quando eu resolvo aprender a lição moral do Cristo e viver de acordo com a moral cristã, o que acontece? Bom, aí já são cenas dos próximos capítulos. No próximo episódio, nós vamos trabalhar o versículo 12, capítulo 1, versículo 12, e nós vamos falar
agora da opção, do caminho em que eu escolho voluntariamente receber o Evangelho e viver o Evangelho. Nos encontramos no próximo episódio. Faça seus comentários, dê seu like, espalhe esse vídeo, compartilhe o canal. Nós precisamos levar esse conteúdo de esclarecimento e consolação da doutrina espírita para o máximo de corações. Então, divulgue. Até o próximo episódio.